Se eu pudesse imaginar como iria ser tudo o que iria passar estando longe de você, se eu pudesse modificar o que está acontecendo, ou pudesse recriar, quem sabe voltar no tempo, se eu pudesse até voar, já estaria ao seu lado, para poder te abraçar, te dar um beijo apaixonado. Se eu pudesse imaginar que seria tão difícil, eu teria aproveitado o possível e o impossível. Se eu pudesse adivinhar como seria a saudade, dir-te-ia com certeza que és minha felicidade. Se eu pudesse imaginar, seu poema, da poetisa ou poeta, como queiram, Melina Freitas, que hoje é a minha convidada aqui no programa Café com Poesia. Prazer imenso recebê-la aqui no programa. Há muito tempo que eu queria que você aqui estivesse, mas pela sua agenda, seus compromissos, mas chegou o dia. Então, recebê-la aqui é um prazer, viu? O prazer é todo meu, Chico. Eu tenho uma admiração enorme, um respeito pela sua arte, pelo seu trabalho. Você é uma referência, né, para todos nós alagoanos. E, assim, eu também tinha muita vontade de vir aqui, já conversamos sobre isso e finalmente conseguimos aí ajustar. E conversar com você aqui nesse café gostoso. Para mim é um prazer mesmo, de verdade. Muito obrigado, querida. Como iniciou a sua vida literária? Você garotinha lá em Piranhas, ou influência da família, ou como é que foi? Olha só, você agora recitou dos poemas do meu primeiro livro e eu fico até encabulada, porque são poemas muito inocentes mesmo, que eu escrevi muito, muito novinha. Na verdade, eu sempre tive certa facilidade em me expressar escrevendo. E estudei numa escola que me orientou muito nesse sentido. Eu tinha aula de relações humanas, eu tinha aula de redação, e lá existiam concursos literários na escola onde eu estudei. Isso me estimulou demais. Então, desde cedo, eu lembro que eu escrevia, Chico, novela. Imagine só. Eu não faço a menor ideia, não tinha noção técnica de como se deve escrever uma novela. Mas como eu gostava muito também de assistir novelas e eu lia, desde muito cedo eu comecei a ler muito. Meus pais sempre foram leitores rotineiros e eu ia lá na biblioteca em casa, nas prateleiras em casa e lia muitos livros. Muito nova, isso eu deveria ter o quê? 10, 11 anos, eu lia muito mesmo. Sempre gostei de ler revistas e livros, enfim. E gostava também de assistir filmes, novelas, e eu pegava uns cadernos, criava os personagens e criava as histórias e dividia em capítulos. Então, escrevia nesses concursos que eu mencionei, na escola que eu estudava, eu cheguei a ganhar alguns. Enfim, isso sempre para mim era um prazer, era um hobby. Escrever para mim sempre foi um hobby. E eu comecei a escrever poemas também, mas eu escrevia e escondia, eu não mostrava para ninguém, eu tinha morrido de vergonha. E aí, em casa, meu pai começou a me incentivar, mas minha filha, me deixe ler. E eu morria de vergonha, não queria, não deixava. E ele insistia, né? Mas me deixe dar uma olhada nesse material que você escreve, deixa eu ler. E aí chegou um período que eu disse, tá bom, vou deixar. E ele leu, ele falou, olha, eu acho que tem coisa boa aí. Então, de certa forma, os meus pais sempre incentivaram mesmo, apoiaram, e aquilo foi fluindo. E quando eu já estava na faculdade, meu pai tem uma participação muito grande na minha vida, assim, ele me incentivou muito. Falou, vai, publique. E eu, muito, muito receosa ainda, pedi que uma pessoa que eu admiro e respeito e confio muito, que é o Dioginho Tenório, se estiver assistindo aqui, foi ele quem me deu assim o empurrão inicial, porque ele deu uma olhada nos poemas que eu escrevia
E ele falou, olha, Melina, tem uns aqui que eu não publicaria não, mas tem outros que eu acho que você deve publicar sim. E aí foi um processo que eu me entusiasmei realmente na elaboração da boneca do livro. Você vai conhecendo as particularidades, o trabalho, né? É um trabalho que demanda tempo, dedicação, e você vai se afeiçoando ao projeto, né? Então, o Voo das Borboletas, que foi o meu primeiro livro, foi muito assim, foi acontecendo de forma natural, mas levou um tempão até que a gente chegasse nesse resultado. E assim, foi um primeiro filho, digamos assim, né? A minha primeira produção literária, que eu tenho um carinho muito especial, mas que eu vejo uma Melina muito inocente, muito novinha. Eu hoje sou outra Melina, certamente, da Melina que escreveu esses poemas. Mas assim, fiquei feliz com o resultado e continuo escrevendo. É claro que você lançar um livro, eu me preocupo muito assim com a qualidade, com o material do que a gente vai apresentar. Eu levei 10 anos, quase 10 anos, para lançar o segundo livro, meu segundo livro, que é Cacilda, Mulher Coragem. Uhum. É uma homenagem à minha avó, que é uma figura muito marcante na minha vida, na vida da minha família inteira, mas também uma mulher que se destacou no tempo dela, uma mulher que tinha uma personalidade muito peculiar e que ali no sertão ela fez história, e eu tive a honra de ser neta de Cacilda. Mas é um livro que conta a história de uma mulher forte, né? Que venceu paradigmas aí e também foi um trabalho de pesquisa, de entrevistas com pessoas que conviveram com ela, pessoas da família, mas pessoas que também não são da família. E aí, quase 10 anos depois do Voo das Borboletas, eu lancei Cacilda, Mulher Coragem, mas continuo escrevendo. Para mim, é como eu dizia a você, Chico, é um hobby. Às vezes, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, eu escrevo para desabafar. Às vezes, no momento de alegria, de euforia, eu também escrevo para extravasar. Então, para mim, é muito natural esse processo de escrever. Nem tudo eu publico, mas eu escrevo no meu dia a dia, faz parte. Ler e escrever, para mim, são hobbies muito especiais. Que ótimo. Isso é bom, não é? Esse aqui já está na segunda edição. Está na segunda edição, é. E foi a primeira edição quando? Aí, faz tempo já. Uhum. Essa segunda edição, aqui está a data da segunda edição? A segunda edição eu lancei na penúltima Bienal. Eu creio que era em 2014, nós lançamos essa segunda edição do Voo das Borboletas. Porque foi impressão de 2013, né? Aí então 2014... foi 2013. 2015 tivemos uma outra Bienal, foi em 2013, é isso mesmo. Uhum. Mas, na verdade, essa segunda edição também está esgotada. Né? A saída foi muito boa do livro, temos muitos amigos, muitos entusiastas, colegas poetas também que incentivam, que gostam de trocar experiências, de verificar a produção do outro. Então, a segunda edição do Voo das Borboletas está esgotada, assim como a edição do Cacilda, Mulher Coragem. Como esse ano é um ano que teremos Bienal, quem sabe aí a gente não lança a terceira edição do Voo das Borboletas e a segunda edição do Cacilda, Mulher Coragem, é uma possibilidade para esse ano, assim como o lançamento de uma nova produção. De uma nova produção. Mas aí o pensamento é lançar mais uma produção de poesia ou prosa? Qual é que você está focando mais? Eu estou focando mais numa nova vertente, que não seriam poemas, também fugiria dessa coisa biográfica, que foi o Cacilda, Mulher Coragem, mas talvez contos, crônicas, que são segmentos literários que eu tenho apreciado nos últimos tempos e que eu me entusiasmo e tenho me dedicado. Não sei se vou conseguir reunir obras em condições de serem publicadas, mas eu penso muito nisso. Sim. Você falou da publicação desse primeiro livro e falando da inocência, da poesia, né? E é uma coisa que isso não tem idade e às vezes a poesia é mais forte do que o que a gente se propõe a fazer. Sim. Então, se propõe a escrever
determinadas coisas e a poesia nos surpreende com outras. Isso é natural. Então, é uma coisa muito romântica sua, que é legal, o romantismo não tem idade. Ah, não, mas eu sou É uma muito bom. romântica daquelas rasgadas mesmo, sabe? Então eu acho que mesmo nesse segundo livro, Cacilda, Mulher Coragem, em alguns trechos, você vai ver uma poesia ali escondida no texto, sabe? Quando eu escrevo uma crônica ou um conto, nas entrelinhas você vai sentir a poesia. Até numa legenda de uma foto, hoje nesses tempos de rede social, né? Se você observar o que eu escrevo, eu procuro dar uma romanceada na coisa, dar uma pitada de romantismo. É muito inerente à minha personalidade mesmo. Eu acho que é a sensibilidade de cada um, né? Eu acho que a gente tem formas e formas de produzir poesia. Nem sempre é com a rima, nem sempre é de forma organizada, clara. Não, isso aqui é um poema, é uma poesia. Às vezes o poema está um pouquinho num formato diferente, mas tem poesia ali. Sim. Esse programa seu aqui, Café é poesia pura, né? Café é poesia pura. Na conversa, você encontra poesia. Então, acho que é bem por aí. Pois é, e é muito interessante. Eu estava lendo aqui o livro que você fez, falando sobre a sua avó, não é? E até tem trechos que você diz assim, ela as pessoas me chamavam de Mel. E ela me chamava de Lina, né? Era. E depois de um certo tempo foi que ela lhe chamou pelo seu nome completo. Melina. Quando eu era menorzinha, sempre em casa, e os amigos mais próximos até hoje me chamam de Mel. Mas a minha avó, só ela, quando eu era menorzinha, me chamava de Lina. E depois ela me chamou de Melina, né? Nunca me chamou de Mel, não sei, uma coisa diferente dela, né? Mas a minha relação com ela sempre foi uma relação... Eu percebia que a minha avó, ela não tratava os netos como crianças, por mais que nós fôssemos pequenos. Ela tratava a gente como se fôssemos adultos já. Ela era muito objetiva, muito rígida, mas tinha um jeito muito próprio também de acarinhar, de educar. Eu sou muito grata pela convivência que eu tive com ela, porque até hoje eu me recordo de ensinamentos deixados pela minha avó. Né? Uma mulher forte, uma mulher que estava à frente do seu tempo, uma profissional que se dedicou há mais de 40 anos no sertão alagoano, né? E lidava com homens muito fortes também, mas ela mantinha ali a linha dela. E a dona Cacilda era respeitada e era querida pelas pessoas também. Eu tenho muito orgulho da minha avó e fiquei feliz em poder ter feito essa homenagem póstuma, mas que fica aí para a posteridade, né? Hoje eu tenho uma sobrinha, tive minha primeira sobrinha agora, ou seja, a bisneta dela, que não terá a oportunidade de conviver como eu convivi, meu irmão e meus primos, mas ela vai poder ler o livro e saber a história da bisavó dela, né? Isso é fantástico, quem foi. Isso é maravilhoso, é fantástico, claro. A gente só vai dar um intervalo aqui e já já a gente retorna para essa conversa, esse papo aqui maravilhoso com você, tá bem? Já já a gente retorna então, o Café com Poesia, com a poetisa e escritora Melina Freitas. Um minutinho só.